a gente pretende aqui hoje terminar de falar sobre oração, né? Que é um dever de todos os crentes, né? Todos nós devemos nos dedicar à oração diariamente. É um tema que a gente já tratou com os homens, mas que a gente também está trazendo para a igreja, porque nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o nosso Pai. Né? Nós precisamos. Quanto mais a gente conversa com alguém, mais a gente se torna íntimo dessa pessoa. Então, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos reservar tempo diário para nós orarmos. E semana passada a gente viu vários textos sobre oração, também vimos também testemunho de oração, né? O pastor deu um muito interessante também, que foi do albergue lá, né? Na falta de comida, que apareceu sobrenaturalmente, muito semelhante ao que eu tinha narrado aqui também, que eu tinha lido. E agora nós vamos ver Tiago, capítulo 5, de 13 a 18. Vamos abrir em Tiago, capítulo 5, de 13 a 18. Tiago 5, de 13 a 18. Vamos fazer aquela leitura compartilhada, tá? Eu leio o primeiro versículo. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Está alguém aqui fora doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé nos salvará. Durante o Senhor orará, se não houver pecado, não perdoar. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, nós vemos aqui um texto em que nós somos exortados a orar. Tiago começa aqui dizendo, né, que se alguém está sofrendo, faça a oração. Então a gente vê, em primeiro lugar, que a oração ela é um recurso que a gente tem em meio ao sofrimento. Ela é um recurso que nós temos em meio ao sofrimento, na dificuldade, qualquer tipo de situação que a gente estiver vivendo, nós podemos apresentar ao nosso Pai. Que pai que, se o filho pedir peixe, vai dar uma cobra? Ou se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ainda mais o nosso Pai Celeste, que é perfeito. Então, se nós sofremos, nós devemos fazer oração, nós devemos gastar tempo com o nosso Pai, né? Usar o nosso tempo para ter comunhão com Ele. E se está alegre, cante louvores, louvar a Deus em meio à alegria. E aqui fala, né? Algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Aí aqui, essa questão do óleo, né? Nós precisamos ter em mente também que, se nós procurarmos nas doutrinas, né? Nos livros, a gente vê em primeiro lugar que o óleo lá na época ele era utilizado como remédio também. Quando eles falam passar óleo, também tratavam como passar um remédio na pessoa. E além disso, também tinha um sentido simbólico aqui, de que era Deus que estava ungindo, estava protegendo aquela pessoa, eles estavam apresentando aquela pessoa perante Deus num modo simbólico. Então funcionava como um remédio e também podia funcionar de forma simbólica. Mas é importante nós tomarmos cuidado, porque muita gente vai, de forma maliciosa, vai pegar esse texto aqui e vai fazer o quê? Tentar vender óleo para o coitado do fiel. Como eles faziam, né, em outras coisas, lá na Idade Média e tal,
vende um pedacinho da cruz de Cristo, que hoje em dia o pessoal vende óleo, vende água do Rio Jordão, vende esse tipo de coisa hoje em dia. Toalhinha com suor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, em primeiro lugar, porque já está na cara que tem coisa errada. Mas não é só isso. Olha o versículo seguinte. O que salva o enfermo? No versículo 15. É o óleo que salva o enfermo? O que está escrito que salva o enfermo? A oração da fé. Olha só. O que salva o enfermo é a oração da fé, não é o óleo. O óleo pode ser o remédio. O óleo pode ser o meio simbólico ali, né? Que eles estavam usando um símbolo para representar que, olha, estou apresentando perante Deus. Mas não é o óleo que sara a pessoa. Não é o óleo que vai curar a pessoa. É Deus que vai curar a pessoa. É a oração da fé que salvará o enfermo. E aí, naturalmente, né, se eu não me engano, a irmã Nina que comentou no domingo passado, gente cobrava para orar, uma coisa assim, não foi? Aí também, né, tem gente que cobra pelo óleo, tem gente que cobra pela oração. Mas os dois estão errados. Né? Os dois estão errados. Mas eu quero frisar isso, tá? O que salva o enfermo é a oração da fé. Cuidado para que pessoas maliciosas não tentem vender símbolos para salvar e para curar. Não é o símbolo, não. Mas, na verdade, é o Deus para quem você ora que vai te dar a cura, que vai te atender a oração, etc. Né? E aqui fala, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Olha, Deus o levanta por causa da fé, da oração da fé. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Inclusive, muitas vezes pode acontecer de uma doença ser decorrência de um pecado. Não necessariamente, mas pode acontecer também. E então confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E aqui vem um ponto-chave, né? Que a gente tem que guardar esse trecho aqui, olha. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quantas coisas nós deixamos de viver, coisas extraordinárias nós deixamos de viver porque nós não oramos, porque nós não reservamos tempo em dedicação à oração. Quantas coisas nós fazemos porque nós negligenciamos isso, né? E nós podíamos viver aqui, olha, como Elias. E é interessante que quando Tiago apresenta Elias, ele faz questão de falar, Elias era homem semelhante a nós. Olha só, é justamente para ninguém depois chegar e falar assim, mas Elias, poxa vida, Elias é o cara, o espiritual, não errava nada. Não é isso, ele fala o contrário, ele fala assim, olha, Elias era semelhante a nós. Então, olha, você tem defeito? Elias também tinha. Elias não é uma casta superior, que porque ele é uma casta superior, ele pertence a essa casta e Deus atende a oração dele. A sua ele não vai atender. Não é isso. Pelo contrário, Tiago apresenta de forma bem expressa, olha, você é igual a Elias. E se Elias, que era semelhante a você, que era sujeito aos mesmos sentimentos que você é o que está escrito aqui, se ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e 6 meses não choveu, você, que é semelhante a ele, que está sujeito aos mesmos sentimentos que ele, você também pode orar com fervor e ser atendido por Deus, se você orar pela vontade dele. E depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Olha só, a oração dele teve tanto poder, né? O poder de Deus dentro da oração dele foi tão grande que cessou a chuva por 3 anos e meio. E depois, quando ele orou de novo, tornou a chover. Isso mostra que o nosso Deus, ele tem poder sobre a natureza, e ele tem poder sobre todas as coisas. A ele estão sujeitas todas as coisas.
Nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, Ele é o soberano dos reis da terra. Nosso Deus, Ele domina sobre todas as autoridades. E as autoridades só estão onde estão porque Ele as sustenta lá. Então a gente não precisa temer. Lembra que o nosso Deus fala para o vento e para a chuva para, e a tempestade para? Então Ele domina sobre a natureza também, olha só. Ele cria os céus e a terra, Ele domina sobre a natureza, Ele domina sobre as autoridades, e nós ainda deixamos de orar para aquele que consegue fazer tudo isso. Olha só, como nós somos homens de pequena fé. Como nós somos homens de pequena fé? Como que nós deixamos a tempestade, a tribulação dominar o nosso humor, o nosso ânimo, e a gente fica, de certa forma, às vezes desolado, ao invés de nós confiarmos nele e seguirmos em frente com ele, fazendo as coisas por ele, seguindo ele, clamando por ele. Mas por quê? Porque teve uma tempestade aqui, teve uma tribulação. Fica tranquilo, Ele domina sobre a tempestade, Ele domina sobre a tribulação. Lembra sempre, tá? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o soberano dos reis da terra. Ele mandou o vento parar e o vento parou. Ele que dominou, porque não é o poder do Elias que fez essa chuva parar e essa chuva voltar. Não, é o poder do Deus para quem Elias orou. Ele é capaz de fazer a chuva voltar e a chuva parar. Nós precisamos ter isso em mente, né? E lembrarmos que, olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos viver de forma que o agrade. Viver em humildade de forma que o agrade. Um coração contrito que Deus não despreza. E vamos orar a Ele e confiar nele, porque Ele atende às orações do humilde. Irmã? Falando sobre isso que você falou, eu também falo assim, né? Tem alguém que chama os presbíteros, tá? Você disse também, né, a oração, Deus ouve a oração de qualquer irmão, né? Que está orando e pedindo. E muitas vezes as pessoas, assim, eu falo por mim, eu tenho esse costume, o Espírito Santo, às vezes toca no meu coração, e eu ligo para algumas pessoas e falo, olha, eu quero ir orar por você, você fala, não vem não, perdeu a bênção. Não é porque sou eu, é porque o Espírito Santo também disse, qualquer um dos irmãos, eu quero ir orar pelo meu irmão. Fala, não vem agora não, perdeu a bênção. Porque quando a gente liga ou manda mensagem, que olha, Deus está me tocando para ir orar por você, é porque a gente, é para orar alguma coisa, a pessoa está precisando de oração. E na realidade, muitas vezes as pessoas falam, não quero, ela não sabe o valor. Não valoriza mesmo. Exato. Não valoriza. Valorizando que a oração, ela tem poder. A pessoa acha às vezes que a oração é só uma palavra jogada ao vento. Exato. E na verdade não é jogada ao vento, é jogada aos ouvidos do Senhor dos senhores. E Ele ouve, né? E nós temos acesso a Ele justamente porque o véu se rompeu. E aí agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso de fato a Deus. Nós temos esse acesso, nós não precisamos, né, de homens nos intermediando para isso. Nós temos acesso diretamente a Jesus. E então nós vamos valorizar a oração. Oração não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras levadas ao nosso Pai. Nós vamos valorizar isso. A oração cura, ela cessa a chuva, ela resolve a tribulação, ela restaura relacionamentos, ela faz tudo isso. Tudo isso. Por quê? Por causa do poder do Deus que as recebe. Vamos abrir agora em Efésios 6, de 18 a 20? Efésios 6, de 18 a 20. Alguém pode ler Efésios 6, de 18 a 20?
Obrigado. E eu vou conjugar aqui com Colossenses 4:24, que diz: continuem a orar, vigiando em oração, em ação de graças, em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. Veja que, tanto no texto que a irmã leu, quanto no texto que eu li, Paulo está pedindo oração para que ele faça o que cumpre a ele fazer. Achei interessante isso, porque já cumpria a Paulo fazer. Gente, Jesus apareceu direto para Paulo e falou que ele ia fazer isso. Então, assim, tem como Paulo não fazer? Não dá. Mas ainda assim, ele fala, olha, ore para que eu faça o que me cumpre fazer, para que as portas se abram, para que eu possa pregar o Evangelho. Então, você vê que não tem oração óbvia. Olha, Jesus apareceu para ele e falou que ele ia fazer isso, essa é a missão dele. Ainda assim, ele pede oração para que ele consiga fazer aquilo. Então, não é para deixar de orar porque parece óbvio, porque parece fácil ou o que for. Se Jesus aparece na frente dele e ele ainda pede para os irmãos orarem para que ele faça o que Jesus falou que era para ele fazer, é porque nós não podemos negligenciar uma oração por supormos que aquele pedido é fácil de ser atendido. Nós não podemos. O mais simples ou o mais complexo tem que ser apresentado para Deus. Tanto do mais simples quanto do mais complexo, né? E aqui mais uma vez, né, para os que não vieram semana passada, aqui são citados, olha, com todo tipo de oração e súplica. E aqui eu vou frisar, alguns, e no de baixo foi lido também, né, vigiando em oração com ação de graças. Na semana passada eu citei 4 tópicos que a gente coloca numa oração, e aí eu acrescentei ainda um quinto. Eu vou recapitular eles aqui. E se vocês começarem a perceber, justamente é isso que a gente coloca na oração, né? Via de regra, é isso aqui que vai estar lá dentro. Primeiro, louvor, louvar a Deus. Segundo, agradecimento. Terceiro, pedido de perdão. Quarto, súplicas que nós fazemos a Deus. Via de regra aqui, ó, a gente fecha com isso aqui. Louvor, engrandece Ele, agradece pelo que Ele faz, apresenta súplicas a Ele, que não é só agradecer, ou não é só suplicar, não é só pedir, mas agradecer também. E também clamar por perdão, porque justamente é o perdão que reconcilia Ele conosco. E aí tem o quinto ponto, né, que nós também podemos fazer, que no fim das contas esse quinto ponto, muitas vezes, né, via de regra, ele vai acabar estando dentro dos 4 anteriores, mas que também é importante citar, que é orar a palavra de Deus também, versículos bíblicos que a gente faz em oração, né? Clamar o versículo mesmo em oração. Muitas vezes esse versículo vai se encaixar nesses 4, mas também fazer essa oração aí da palavra de Deus que é importante também. Por isso que é importante gravar a palavra de Deus no nosso coração, para nós não esquecermos e nós também orarmos a Ele por isso. Agora em João 15, de 5 a 8, João 15, de 5 a 8, vamos abrir lá? João 15, de 5 a 8, vamos fazer a leitura sistemática aqui, cada um lendo um. Eu leio 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. Os podem e lancem um fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim vos tornarei
Obrigado. A gente vê aqui nesse texto que Jesus, essas palavras aqui estão em vermelho. Jesus as falou. Ensino direto recebido aqui do nosso Salvador. E ele fala, né, olha só, ele usa uma analogia aqui. Ele fala, olha, vocês são os ramos, eu sou a videira. Está usando uma analogia aqui. E ele fala, quem permanece em mim, então se o ramo permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos pensar na planta mesmo? Se o galho está ali no caule daquela árvore, etc., né? Esse galho ele recebe a seiva, o que for lá daquela planta. Ele recebe da mesma natureza que tem lá na videira, o galho recebe essa natureza. As mesmas coisas que tem lá, ele é nutrido com aquilo que vem da videira, do caule lá, da planta, qualquer planta que a gente pensar. Ele é nutrido com isso. Ele vai ter a mesma natureza. Isso aqui também está mostrando o quê? Comunhão. Comunhão com Deus. Já a gente deve chegar num texto que fala que a gente não pode, que a gente às vezes ora e não recebe porque a gente ora para satisfazer os nossos próprios interesses. E aqui, nesse texto aqui, está sendo dito que, olha, você vai ser abençoado na sua oração, né, receber o que você pede, etc. Mas olha, quando você tem a mesma natureza que eu, a seiva que está partindo ali do caule, está chegando nos ramos. E o seu pedido vai ser um pedido que tem plena comunhão comigo. Então, se você permanece em mim e eu permaneço em você, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí ele fala, olha, vamos frisar essa parte do 7, né? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, comunhão. Peça segundo a vontade de Deus. Então, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, olha só. Nós precisamos ter isso em mente também, né? Que a oração, ela, para ser atendida, ela vai precisar ter o quê? Vai precisar ter conformidade com a vontade de Deus. Nós precisamos pedir o que Deus quer, o que agrada a Deus, e não simplesmente o que vai satisfazer o meu ego puramente. Eu peço o que vai satisfazer meu ego, eu não recebo. Então nós precisamos buscar essa comunhão com o Pai, justamente para que nós possamos ter essa alegria de receber dele esses presentes e também louvar ele, porque como é bom louvar ele depois que ele atende uma oração. Como é bom contar para as pessoas quando ele atende a oração, olha, meu pai fez isso, ele cuidou de mim, né? E muitas vezes nós não somos atendidos por causa de Tiago 4, de 2 a 3. Lá em Tiago 4, de 2 a 3, é dito o seguinte, olha, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Ele fala aqui também, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Olha só, muitas coisas que eu peço eu não recebo. Por quê? Porque eu peço mal. Porque eu peço para esbanjar nos meus prazeres. Porque eu peço para esbanjar nos meus prazeres, olha só. Cobiçam, vou repetir, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal.
mas para esbanjarem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então aqui a gente vê dois problemas, né? O primeiro é não pedem. Olha só, o primeiro é não pedem. A gente precisa pedir também, súplicas. Clamar a Deus com súplicas também, nós precisamos pedir. Porque um dos motivos de não receber é porque não pede. Mas também tem o segundo motivo de não receber, é quando se pede mal. Se pede para esbanjar nos seus prazeres. E aí também não se recebe. Porque não se pede para a glória de Deus. Porque não se pede segundo a vontade de Deus. Né? Pedem mal. E aqui, só para continuar, né? Em 1 João 5, de 13 a 15, lá é dito que, olha, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui foi falado, né, a expressão-chave, se pedimos o quê? Segundo a sua vontade. Vê como é que é interessante, né? Porque a Bíblia, ela tem diversos textos, cada um está num lugar. E, na verdade, ela tem que ser totalmente conjugada. Se a gente pega todos os textos separados, às vezes separado ele não vai falar nada de forma tão específica, mas depois quando a gente conjuga esses textos separados uns com os outros, e a gente entende a verdade completa ali. O pedido para ser atendido, ele tem que ser segundo a vontade de Deus. O pedido para ser atendido, ele não pode ser um pedido mal feito, ele não pode ser um pedido para esbanjar nos meus prazeres. Ele tem que ser um pedido para a glória de Deus, ele tem que ser um pedido em que eu guardo a mesma natureza do pedido que Jesus faria, né, que Deus faria. E que Jesus, Ele é Deus, a gente não pode se esquecer disso. Então nós precisamos clamar a Ele conforme a sua vontade, conforme a sua vontade. E é interessante, né? Como Jesus nos dá exemplos, sabe? Ele nos dá exemplos mesmo. Deus é cheio de nos dar exemplos, mesmo sem necessariamente assim, ter aquela característica. Por exemplo, eu citei ontem no Barzel, né? Em Isaías 40 é citado que nosso Deus é um Deus que não se cansa nem se fatiga. Mas ainda assim, Ele cuidou dos seus filhos, dando um exemplo na criação, reservando o 7º dia para o descanso. Olha só, Ele não precisa, porque Ele não se cansa, mas Ele deu um exemplo para nós, reservando o tempo do 7º dia para o descanso. Da mesma forma, se a gente pegar em Mateus 26, 39, a gente vai ver Jesus fazendo um pedido. Ele sabe para que Ele veio. Ele sabe que Ele veio para morrer na cruz e perdoar os pecados. Ele sabe o destino das coisas. Ainda assim, como é que Ele diz lá? Ele diz assim, olha, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Ele dá um exemplo para nós de como nós devemos orar. Que seja feita a Tua vontade. Pai, que seja feita a Tua vontade. Não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Se possível, passa de mim esse cálice. Então nós não podemos fazer orações arrogantes a Deus. Né? Tem gente que, por exemplo, quer determinar, como se Deus fosse sujeito à sua vontade. É isso e acabou. Eu determino, eu declaro que tal coisa vai acontecer, então acabou. Aí Deus não tem mais vontade, é só você. Não, isso é errado. Nós temos que clamar com humildade. Lembra, Deus ama o humilde, gente. Deus ama o humilde. Deus ama o coração quebrantado.
Ele se compadece do coração quebrantado, não do orgulho. Ele quebra o orgulho. Ele quebra o orgulho. Mateus 21, de 18 a 22, lá é dito, Mateus 21, de 18 a 22, é dito assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Olha só, Jesus está nos ensinando aqui que se nós tivermos fé e não duvidarmos, a nossa oração ela pode ser atendida. Né? E aqui nós precisamos sempre fazer o quê? Conjugar os textos, não é? Conjugar este com os outros que a gente leu. Os outros não se apagaram. Que é o quê? Orar segundo a vontade de Deus, não para esbanjar nos meus prazeres. Não orar mal, porque os textos se conjugam, eles se completam uns aos outros. É essencial que nós tenhamos fé na nossa oração. E é interessante que ele frisa, né? Não duvidem. É difícil pedir e não duvidar, não é? Porque a gente não conhece o futuro, é muito difícil isso. É difícil pedir e não duvidar. A nossa incredulidade, às vezes, ela supera a nossa vontade, né, de orar. A gente enxerga, mas ele fala, olha, peçam e não duvidem. Lembrem-se sempre de pedir segundo a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, não é verdade? Às vezes a gente não sabe. Por isso, meu Deus, é isso que te agrada? Então faz, por favor. Mas se às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente pode pedir para Deus mostrar a vontade dele para nós. A gente pode pedir isso. Meu Deus, mostra a sua vontade para mim. O que o Senhor quer? Porque eu não sei. O que o Senhor quer para o meu futuro? O que o Senhor quer? Eu não sei, me mostra, me faz entender. Porque Ele é nosso Pai, né? Ele nos ajuda. Em Tiago, né, é dito também que se a gente pedir sabedoria, Deus nos entrega a sabedoria. Então vamos pedir sabedoria. Vamos pedir sabedoria para entender as coisas, para poder fazer a vontade de Deus. Peça sabedoria. João 16, de 23 a 24 diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aqui justamente por isso nós oramos em nome de Jesus, né? Nós oramos em nome dele, é Ele que nos dá acesso ao Pai. E em Romanos 8, de 26 a 27, lá é dito que, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui é interessante também, né? Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. E aí, o que o Espírito Santo faz? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes eu vou estar orando errado.
E o Espírito Santo que habita em mim vai estar intercedendo junto ao Pai. Ó, misericórdia dele, tá? Tá falando as coisas erradas aqui. Não é bem assim não, tem misericórdia. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Mesmo quando a gente ora errado, ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda. Lucas 18, vamos ler de 1 a 8, de forma sistemática. Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8, eu começo aqui, aí vamos lendo de forma conjugada, cada um lê um versículo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que tinha Deus também dizendo: faz injustiça contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha importunar-me. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Se você depressa a declarar justiça, quando pode enviar o filho do homem, porventura ficará até na terra? Obrigado. É interessante, né? Que a moral da história já está no versículo 1. No versículo 1 está a moral da história. Jesus contou essa parábola para quê? Para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Sempre, frequentemente. Igual aquela viúva que ficava lá, ó, batendo na porta do juiz e não era atendida e parecia que estava demorado. Da mesma forma que ela ficava lá batendo na porta, nós somos aqui orientados a também clamar a Deus, ficar batendo na porta, fazer orações diárias a Ele, clamar a Ele com frequência. A moral da história já está no versículo 1. Nós temos o dever de orar sempre e nunca desanimar. Aí a gente lembra o que a gente falou domingo, né? Que tem pessoas que falam, ora, Deus não está respondendo, ele para de orar. Ele fala, orar sem cessar. Cessar. Exatamente. E aqui até fala, né? Embora pareça demorado. Não importa se aos nossos olhos parece demorado para vir a resposta. Mas a gente quer, meu Deus, me faz entender. Até para eu entender se a resposta é um não. Porque pode ser que a resposta seja não, mas ore até que venha a resposta de Deus para você. Deus, Ele é capaz de responder para nós. Então nós precisamos disso, sabe? Reserve um tempo e um local silencioso todos os dias para orar. E não abra mão disso. Não abra mão disso. Apresente seus pedidos a Deus. Clame a Ele, porque Ele é poderoso para atendê-los. Em 1 Timóteo 2,8, lá é dito: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Lembrem-se, né, também como Neemias, salvo engano, né? Eu confundo sempre Neemias com Esdras, mas é Neemias, né, se não me engano. Aquele texto que a gente leu na semana passada, que quando o rei lá falou, o que você quer? Ele orou rapidamente e clamou a Deus. Então a gente tem a oração reservada, num tempo separado, silencioso, mas nós também a todo momento oramos sem cessar.
Quando surge o problema, nós oramos também, para que Deus nos dê sabedoria e resolva as coisas. Da mesma forma, a oração, ela se dá de várias formas. Tem tanto o momento silencioso quanto na dificuldade do dia a dia, quanto logo antes de ter que enfrentar o problema. Marcos 9, 28 a 29, é dito que quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de orações. Olha só, a oração também expulsa demônios. Óbvio, porque se ora para o Deus que é o Deus que domina sobre os demônios e toda a criação. Os demônios são criação também. São seres angelicais caídos. E por fim aqui, Lucas 18, de 9 a 14, lá é dito o seguinte: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mais uma vez, nosso Deus gosta do coração contrito, não da arrogância, não da prepotência. Nosso Deus gosta da humildade. É disso que Ele gosta, né? Então sejamos assim, sejamos assim. Não confiemos em nós mesmos, não nos achemos justos, não desprezemos os outros. Tá? E agora, para finalizar, né, eu já citei algumas situações, né, de pessoas aqui, né? Falei do George Miller na semana passada, do milagre de leite e pão. Já falei também do John Bunyan na semana passada, né? Que falou que eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Vou também trazer outras situações que eu achei interessante aqui. Uma afirmação aqui também de que não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa do que orar por ela. Né? Nós precisamos orar pelas pessoas para amar o nosso próximo. Né? Dá um exemplo também, Lutero, gente, ele orava 3 horas por dia, segundo relato aqui. 3 horas por dia. Né? 3 horas a gente passa no Instagram. Não sei se dá 3 horas, mas dá até para descobrir, que agora tem aqueles aplicativos, né, no celular que você descobre quantas horas você passou em cada lugar. 3 horas por dia. Mas a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo. John Knox orava 4 horas por dia. Tem uma oração, né, famosa de John Knox, que é assim: dá-me a Escócia, senão eu morro. Clamando por avivamento lá na Escócia. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Clamando a Deus. Sobre John Knox, né, tem uma frase que seria atribuída aqui à rainha, falando assim: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. É só a própria autoridade sabia que a oração de um homem era mais forte do que um exército armado. Porque ela sabe para quem que esse homem ora.
Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, tem uma frase atribuída aqui a ele que diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Gente, o príncipe dos pregadores falou que preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Olha a importância da oração, né? Que William Brummel agora orava 6 horas por dia. Alguém perguntou, né, como que ele conseguia dizer coisas tão novas e maravilhosas que abençoavam tanta gente. E aqui, né, na história alguém teria respondido assim: é porque ele vive tão perto do trono de Deus que Deus lhe revela seus segredos e depois ele os conta para nós. Que ele passava muito tempo em oração a Deus. Ele vivia mais e mais em comunhão com Deus, né? Tem uma situação aqui também que seria atribuída ao John Piper, esse aqui bem mais moderno, né? Que eu tenho essa dificuldade aqui. Que ele diria aqui que pregar é mais fácil do que orar, porque tem menos distrações. Não sei se eu tenho TDAH, não sei. Mas assim, eu tenho muita facilidade de sair pensando em outras coisas, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade de concentração. Não sei, às vezes cada um é de um jeito, não tem essas dificuldades. Mas eu tenho muita dificuldade. Se eu for começar a orar, daí a pouco meu cérebro vai querer ir para outro lugar. E é difícil, é uma batalha para conseguir ficar concentrado. É uma batalha. A oração, ela é a chave para abrir o céu e trazer avivamento. Ela é a chave para isso. E agora eu vou encerrar o culto de hoje contando a história do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um missionário, né? E ele foi para o Peru. No Peru, naquela época, né, que tinha aquela organização terrorista no Peru chamada Sendero Luminoso. E essa organização terrorista, ela atacava as igrejas, sabe? Era uma situação assim de extrema violência. Ele foi mandado para lá. Ele era missionário e tal, foi mandado para lá. Uma noite, a mãe dele não estava lá, a mãe dele não estava lá no Peru, mas a mãe dele uma noite acordou, parece, ou durante a noite, não sei se ela não conseguiu dormir ou se ela acordou, eu sei que de noite, sim, de noite. Ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Entendeu? Tem alguma coisa acontecendo com meu filho. E ela passou, né, ficou orando ali, passou em oração, clamando para que Deus cuidasse do filho dela. Passou aquela de noite lá, orando, clamando a Deus: meu Deus, tem alguma coisa acontecendo com meu filho, protege ele. Clamando a Deus, suplicando a Deus para que Deus cuidasse do filho dela. E especificamente, de fato, tinha acontecido uma coisa lá, né? Naquela ocasião, olha só, o Espírito Santo tocou ela. Naquela ocasião, esse Ronaldo Lidório, ele estava numa igreja, né? De repente chegaram os caras lá na igreja, desse Sendero Luminoso, e sequestraram ele, mais, se eu não me engano, mais 2 dali, e levaram embora, né? Levaram ele para lá, tal, foram embora, e aí eles iam matar ele. De repente, chegou uma pessoa no ouvido dele e falou: fica tranquilo, eu estou aqui. Falou só isso, né? Fica tranquilo que eu estou aqui. E esse cara começou a brigar com os outros lá, falou: não, esse cara aqui não é infiltrado, nada não, ele é só um missionário que está aqui e tal. No fim das contas, esse cara brigou com os caras lá, conseguiu arrancar ele lá à força, colocou no carro e levou embora, né? Essa pessoa aí era o pai do líder lá do Sendero Luminoso, né? Só que ele tinha ido à igreja um pouco antes, ele tinha visto o Ronaldo lá. E aí ele sabia, não, ele foi lá, não concordava com as coisas que o filho dele fazia, conseguiu tirar esse servo de Deus de lá. Infelizmente, parece que os 2 outros que foram levados lá morreram, foram assassinados, né? Mas ele foi
ele foi poupado dessa forma, né? Então isso aqui mostra aqui como é que a oração, né, por nosso Deus é uma oração que tem poder, né? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então nós não podemos abdicar de orar, nós precisamos reservar um tempo e um horário para isso e fazer isso regularmente, tá?